tudo beleza? No vídeo de hoje eu vou falar sobre proporção e regra de 3. Vou falar sobre proporção, que nós temos dois tipos, e a regra de 3, que é o instrumento que nós usamos para resolver problemas que envolvem grandezas proporcionais. Só que, antes de começar, eu quero pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreve para poder acompanhar as atualizações que eu faço no meu canal semanalmente. Então, vamos começar primeiro pelas grandezas diretamente proporcionais. Só que, antes de começar e explicar direitinho para vocês, pessoal, eu quero falar para vocês, primeiro, o que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou pode ser contado. Então, a gente vai dizer que ela é diretamente ou inversamente de acordo com a análise que é feita dessas grandezas. Tá bom? Então, vem comigo aqui que eu vou falar primeiro de grandeza diretamente proporcional. Um chuveiro libera 12 litros de água por minuto. Então, olha só, ele me deu uma informação. 12 litros de água por minuto. Então, o que isso significa? Que em um minuto, esse chuveiro libera 12 litros. Então, em 2 minutos, esse chuveiro libera 24 litros. Em 3 minutos, esse chuveiro libera 36 litros. Em 4 minutos, esse chuveiro libera 48 litros. E em 5 minutos, esse chuveiro libera 60 litros. Então veja só, o que nós temos de informação? Nós temos que um chuveiro, ele libera em 1 minuto 12 litros. Então as grandezas envolvidas é o tempo e a quantidade. E eu tenho que analisar essas duas grandezas, porque o tempo eu consigo medir e a quantidade eu consigo contar. Então, essas duas grandezas é que eu vou comparar. Então, compare comigo, pessoal. Eu fiz um esquema aqui para ajudar a gente a comparar. O que a gente tem que analisar é tempo e quantidade. Ó, quanto mais tempo a gente ficar no chuveiro, o que acontece com a quantidade de água consumida? Também aumenta. Então veja só, aqui aumenta o tempo. Quanto mais tempo eu fico no chuveiro, mais água eu gasto. Então veja só, mais tempo no chuveiro, mais água eu gasto. Então, ou seja, as duas grandezas, elas aumentam. Se as duas grandezas aumentam, eu falo que as duas grandezas são diretamente proporcionais. Beleza? Ficou claro? Se ficou claro, deixa aquela curtida lá para ajudar o professor Valtinho aqui. Se não ficou entendido, deixa aí nos comentários que eu respondo com o maior prazer para vocês. Então, ó, resumindo, diretamente proporcional é quando a gente compara duas grandezas e elas aumentam de maneira proporcional. E como que eu sei que elas aumentam de maneira proporcional? Acompanhe aqui, ó. Eu dobrei o tempo. O que aconteceu com a quantidade? Também dobrou. Eu tripliquei o tempo. A quantidade triplicou. Então, eu multipliquei o tempo por 5. A quantidade também ficou multiplicada por 5. Então, ou seja, isso é proporção. Quando você observa duas grandezas e essas duas grandezas
simultaneamente aumentam de maneira proporcional, a gente tem que elas são diretamente proporcionais. Tá? E pessoal, deixa eu só fazer uma observação. Da mesma maneira com que essas duas grandezas elas aumentam, tá? Elas também podem diminuir, tá bom? Então se elas diminuírem simultaneamente, elas também são grandezas diretamente proporcionais. Tem que pegar seu contrário, né? 5 minutos eu consumo 60 litros. E 1 minuto? Então, ó, de 5 para 1, eu diminuí o tempo. O que aconteceu com a quantidade de água consumida? Também diminuiu. Ou seja, diminuiu o tempo, diminuiu a quantidade. Então, ou seja, as duas grandezas diminuíram. Então, se as duas grandezas diminuíram ao mesmo tempo, simultaneamente, a gente tem que elas são grandezas diretamente proporcionais. Deixou aquele like lá porque entendeu? Então, beleza. Vamos para o próximo. Agora, pessoal, vamos falar das grandezas inversamente proporcionais. Como que eu reconheço uma grandeza inversamente proporcional? Quando uma grandeza aumenta e a outra diminui. Uma grandeza aumenta e a outra diminui. Então veja a diferença. Na diretamente, as duas aumentam. Agora na inversamente, uma aumenta e a outra diminui. Casos em que a gente encontra grandeza inversamente proporcional. Caso bem comum, quando a gente analisa velocidade e tempo para percorrer uma distância. Velocidade e tempo para percorrer uma distância, pessoal, são inversamente proporcionais. Por quê? Pensem comigo. Eu vou percorrer 100 km. Então, se eu for pegar o meu carro e eu andar a 100 km por hora, eu vou fazer esse percurso num determinado tempo. Agora, se eu aumentar, se eu for para 120 km por hora, então eu aumentei a minha velocidade. O que vai acontecer com o tempo que eu vou fazer esse percurso? Ele vai diminuir. Né? Eu vou mais rápido, então isso significa que o tempo vai diminuir. Ó, eu fui mais rápido, o tempo diminui. Então, uma aumentou, a velocidade aumentou, o tempo diminui. Então, inversamente proporcional. Se tiver um problema de velocidade e tempo, já saiba que elas são grandezas inversamente proporcionais. Mais rápido eu vou, menos tempo eu levo. Outro exemplo de grandeza inversamente proporcional é o prêmio da Mega Sena, pessoal. Porque se você pegar e ganhar sozinho a Mega Sena, você vai ganhar a bolada toda. Você vai ganhar o prêmio todo. Agora, se tiver 2 ganhadores, aí você vai ser obrigado a dividir o prêmio. E aí, se tiver 4 ganhadores, o prêmio vai ter que ser dividido por 4. Se tiver 10 ganhadores, o prêmio vai ter que ser dividido por 10. Se tiver 100 ganhadores, o prêmio vai ter que ser dividido por 100. Então, o prêmio vai diminuir. Então, quanto mais ganhadores tiver, menor vai ser o prêmio que você vai receber. Então, ou seja, o prêmio da Mega Sena é inversamente proporcional à quantidade de ganhadores. Mais ganhadores, menor é o prêmio. E preparei um exemplo aqui para mostrar para vocês essa ideia da grandeza inversamente proporcional. Acompanhem comigo aqui. Todas as provas em uma escola valem 100 pontos, mas as provas podem ter diferentes números de questões. De questões, né, pessoal? Podem ter diferentes números de questões. Então, se assemelha à ideia do prêmio da Mega Sena. Pois, se eu tenho uma questão só nessa prova, ela vai valer 100 pontos.
Se eu tiver duas questões, cada questão vai valer 50 pontos. Se eu tiver 4 questões, o total de pontos vai ser dividido por 4, então eu vou ter 25 pontos cada questão. E se eu tiver 10 questões, cada questão vai valer 10 pontos. Então, repare, aumentou o número de questões, a quantidade de pontos diminuiu. Certo? De maneira proporcional? Sim. Por quê? Quando uma dobrou, dobrei o número de questões. O que aconteceu com os pontos? Foi dividido por 2. Então, uma multiplicou por 2, a outra dividiu por 2. Então, uma multiplicou, a outra dividiu, inversamente proporcional. Né? Uma foi multiplicada por 4. De 1 para 4, multipliquei por 4. O que aconteceu com os pontos? Foi dividido por 4. Né? 25, 50, 75, 100. Então, uma ficou multiplicada por 4, outra dividida por 4. Então, uma aumentou, outra diminuiu de maneira proporcional. Então, o número de questões e a quantidade de pontos é inversamente proporcional. Tudo beleza? Entendeu? Deixa aquele like aí. Se não entendeu, deixa nos comentários que eu respondo para você com o maior prazer. E para que a gente resolva, pessoal, problemas que envolvem grandezas inversamente proporcionais e diretamente proporcionais, a ferramenta que nós usamos é a regra de 3. A regra de 3 é uma ferramenta usada para resolver problemas de grandeza diretamente proporcional e de inversamente proporcional. Eu preparei 2 exemplos para mostrar para vocês, na prática, como funciona isso. Agora, então, pessoal, vamos colocar em prática o que eu falei sobre grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional. Vou mostrar como que a gente faz, qual é o recurso usado para fazer problemas que envolvem grandeza diretamente proporcional e grandeza inversamente proporcional. Então acompanhe aqui comigo para entender e ficar bem explicado o vídeo de hoje, o conteúdo do vídeo de hoje. Uma fábrica de tecidos consumiu 1.820 fardos de algodão em 13 dias. Se o consumo de algodão é constante, em 8 dias, quantos fardos consumiu? Então vamos parar e observar. A gente tem 2 grandezas envolvidas. Quais são essas 2 grandezas? Os fardos, tá? E os dias. Esses são as 2 grandezas. Fardos consumidos e os dias que foram consumidos esses fardos. Então, em 1.820 fardos foram consumidos em 13 dias. E a pergunta é, em 8 dias, quantos fardos a gente vai fazer? Então, eu esquematizo o que está acontecendo no problema. 1.820 fardos em 13 dias. Em 8 dias, quantos fardos eu vou consumir? É isso que eu quero saber. É isso que o problema está pedindo. Então, vamos lá. Para resolver um problema de grandeza diretamente proporcional, né, pessoal? Diretamente proporcional, por quê? A quantidade de dias diminuiu. Então, a quantidade de fardos também vai diminuir. Essa fábrica vai trabalhar menos dias, de 13 vai passar para 8. Então, o consumo de fardos de algodão também vai diminuir. Eu vou consumir menos algodão. Então, diminuir os dias, eu vou consumir menos algodão. Então, ou seja, as 2 grandezas diminuem. Então, se as 2 grandezas diminuem, elas são grandezas diretamente proporcionais.
E se elas são grandezas diretamente proporcionais, a gente usa a regra de 3 para resolver esse problema. Então, a regra de 3 para grandezas diretamente proporcionais, a multiplicação é feita em x. O que comanda é o x, então x vezes 13, 13x. 1820 vezes 8. Então, nós temos aqui 13x igual 1820 vai ser igual a 14.560. Se o professor acertou, deixa aquele like. Se o professor errou, fala nos comentários aí que o professor errou na conta, tá bom? Para descobrir o valor do x, o x vai ficar sozinho, o 13 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, nós teremos 14.560 dividido por 13. Vai dar 1.120 fardos. Portanto, eu sei que se eu não errei em nada na minha conta, eu sei que está certo. Por quê? Quer dizer, é provável que esteja certo se eu não errei na minha conta, porque diminuiu o número de dias, a quantidade de fardos também diminuiu. Então é bem provável, eu estou no caminho certo para que o meu problema esteja certo. Se eu não errei nenhuma passagem ou nenhuma conta no processo de resolução, esse é o resultado correto. 1.120 fardos. Em 13 dias, 1.820. Em 8 dias, 1.120 fardos. Entendeu? Deixa o like. Não entendeu? Deixa nos comentários a dúvida. Galera, agora um exemplo de grandeza inversamente proporcional. Acompanhe aqui comigo. Para construir uma casa, 4 pedreiros levaram 60 dias. Em quantos dias 5 pedreiros com a mesma capacidade de trabalho fariam a mesma casa? Aqui eu tenho que analisar se é diretamente ou inversamente. Então vamos pensar um pouco aqui comigo. O número de pedreiros aumentou, né? De 4 passou para 5. Bom, o que vai acontecer com o tempo de construção da casa? O problema ficou bem claro, pessoal. Os pedreiros, eles têm a mesma capacidade física, tá bom? Nenhum pedreiro vai dormir em serviço, tá? Nesse caso. Então, eles trabalham eles têm a mesma capacidade física, ou seja, então eles trabalham de maneira igual, tá? Para fazer a mesma casa. Então, aumentou o número de pedreiros, o tempo de construção vai diminuir. Mais pedreiros, menos tempo. A casa é a mesma. Só que, nesse caso, 4 levam 60 dias. Então, 5 vão trabalhar mais. Então, portanto, os dias para a construção vai ser menor. Então, vamos representar isso aqui. Então, aqui é grandeza inversamente proporcional. Então, vamos lá. Então, eu tenho as grandezas envolvidas. Pedreiros e dias. Então, vamos representar. 4 pedreiros fazem em 60 dias. 5 pedreiros vão fazer em X dias. É isso que eu quero descobrir. Então, analisando, eu já percebi que é inversamente proporcional. 4 pedreiros fazem em 60 dias. 5 pedreiros vão fazer em menos dias. E aqui é o cuidado que tem que ter, porque
é inversamente proporcional. Se é inversamente proporcional, para resolver esse problema, a multiplicação é feita na horizontal. Tá? Então eu faço x vezes 5, 5x igual a 60 vezes 4. 60 vezes 4. Repararam na diferença, pessoal? Quando é diretamente proporcional, o exemplo anterior, a multiplicação é feita em x. Agora, se é inversamente proporcional, a multiplicação é feita na horizontal, feita na linha. Então, isso que tem que ser cuidadoso na hora de resolver um problema que é diretamente ou inversamente. Tá? Então, vamos resolver aqui. 5x igual a 240. Então, x vai ser igual a 240 dividido por 5. E 240 dividido por 5, faz a conta aí para conferir, vai dar 48 dias. E aí corresponde com a ideia de grandeza inversamente proporcional, né, pessoal? Aumentou o número de pedreiros, o dia que era 60 para a construção, passa a ser 48. Isso de maneira proporcional, né? Porque os pedreiros têm a mesma capacidade física. Entendeu? Deixa aquele like aí. Né? E se não entendeu, deixa nos comentários para o professor responder a sua dúvida aí. Beleza, pessoal? Tranquilidade? Então, por hoje é só. Valeu por me acompanhar. Se você me acompanhou até aqui e não é inscrito no canal, se inscreve para acompanhar as atualizações que eu faço semanalmente aí no meu canal. Me acompanhem, porque eu gosto de passar, transmitir um pouco de conhecimento matemático que eu sei para vocês. Então, não esqueçam, se não é inscrito, se inscreve. Gostou da aula? Deixa o like. Se tem alguma dúvida, deixa nos comentários. Um grande abraço para todos, bons estudos e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!